Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus, que eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou lá afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou lá afirmo: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Vamos orar. Ó Deus, como é bom compartilhar esse momento de adoração e de culto ao Senhor como igreja. Tempo, ó Pai, onde nós podemos reconhecer a Tua soberania, a Tua grandiosidade, reconhecer, ó Pai, e agradecer a Sua bondade para conosco a cada momento, mas também tempo, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, as Tuas palavras que foram reveladas e estão registradas na Escritura. Agora, com Teu Espírito, ilumina-nos para que possamos compreender o significado de tudo isso para as nossas vidas hoje. O Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades, por isso imploramos: aplique a Tua verdade a cada um de nós, e que isso seja para o nosso bem e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A Escritura, ela nos orienta que as nossas palavras, elas são extremamente importantes, mas elas não são importantes sozinhas, elas devem testificar aquilo que nós cremos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos dentro do coração. Deus não está procurando para si pessoas que somente confessam crer nele. Deus procura, sim, que vivamos nele, com ele, por ele e para ele, pois esse é o propósito do Senhor. Dizer que Jesus é o nosso Senhor é algo fantástico, é o credo mais antigo da igreja cristã. Chamar Deus de Senhor. Aqueles que confessavam ser Jesus o Senhor, eles eram recebidos através do batismo na igreja e dentro da comunidade cristã, e sempre havia muita alegria e muita festa e adoração ao Senhor. Isso é alvo. O apóstolo Paulo, ele diz que se você confessar com a sua boca e você crer com o coração que Jesus é o Senhor, ele faz uma afirmação que a nossa esperança e alegria, diz o texto, que nós somos salvos. Se cremos no coração e com a boca confessamos que Jesus é Senhor, será salvo. Isso é maravilhoso demais, é grandioso demais, é algo que nos faz saltitar na presença do Senhor. Contudo, o testemunho que compactua com a verdade no coração precisa existir. Caso contrário, as palavras ditas, elas não vão ser julgadas como verdadeiras. Isso só pode acontecer, ser verdade, se nós tivermos os nossos pecados tratados, a nossa vida direcionada pelo Espírito de Deus todos os dias. E isso requer, como o coral acabou de cantar, uma vida de humildade,
de arrependimento, de confissão de pecados, o desfrutar da misericórdia de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito desse assunto, sobre arrependimento e os frutos do arrependimento e o que significa isso na vida de cada um de nós. Esse texto, o evangelista Lucas se destaca dos demais no fato de que ele traz detalhes na forma com que ele traz as informações dos eventos. E a gente vê alguns detalhes aqui que são importantes e históricos. Houve uma preocupação em Lucas em demonstrar de maneira cronológica os eventos que envolveram o ministério de Jesus. E isso nos mostra um quadro muito adverso que envolvia Jesus, as palavras de Jesus, o ministério de Jesus, a confiança do próprio Senhor Jesus com aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Vamos imaginar a situação dessa que encontramos aqui em Lucas capítulo 3. Jesus estava andando em Jerusalém e depois, já no seu destino, enfrenta constantes questionamentos, principalmente de fariseus, que tentavam derrubar Jesus nos seus argumentos. Eles queriam um motivo para dizer que ele estava cometendo alguma infâmia. Ele estava usando a palavra de Deus de maneira inadequada. Ele estava falando uma heresia, segundo a verdade já revelada. Essa era a expectativa. E nós encontramos aqui nesses capítulos 12, 13, 14, uma sequência de eventos onde o Senhor Jesus vai ser colocado em saias justas. Conhecem essa expressão? Em situações onde ele tinha que atingir o alvo, porque se ele não atingisse o alvo, ele poderia ser acusado. Só que, ao testar, claramente eles viam que ele era o verdadeiro Deus e nada poderia colocá-lo em situação que ele não poderia sair. O Senhor der uma olhada no capítulo 10, verso 25, você vai ver que o texto diz que um certo homem que era intérprete da lei, e o intérprete da lei era alguém extremamente importante dentro do contexto religioso ali na Judéia, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E é interessante esse detalhe que é trazido no texto. Ele não simplesmente quis conversar com o Senhor Jesus, ouvir a sua sabedoria, ouvir respostas às suas dúvidas, mas ele queria única e exclusivamente questionar o Senhor Jesus, colocá-lo à prova. Ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus traz toda a orientação para aquela pessoa. Capítulo 11, verso 37, verso 38, diz o texto que ao falar Jesus as palavras, um fariseu o convidou para ir com ele. E ele entrou, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Ele estava quebrando um princípio prático que havia sido tornado quase como uma lei, para que alguém pudesse tomar o alimento junto com os outros. Ele tinha que se lavar. Ele estava achando que essa seria uma possibilidade de questionar Jesus a respeito de alguma coisa. A resposta de Jesus, ela foi muito objetiva nesse texto. Ele vai chamar as pessoas de insensatos no verso 40. Ele vai dizer: ai de vocês que estão colocando essa situação toda, verso 43, 44, 46, 47 e 52. Uma sequência de afirmações fortes do Senhor Jesus trazendo resposta. Mas mesmo assim, aquele grupo tentava colocar Jesus em dificuldades. Em meio a esse contexto adverso, esse contexto onde havia desejo de tirar de Jesus alguma coisa negativa, o Senhor Jesus mostra que o cristianismo haveria de produzir muitas divisões. E ele diz isso no capítulo 12, a partir do verso 49. Isso porque não há sabedoria no homem para discernir as coisas que ele diz que são evidentes. O homem natural, a não ser que o Espírito de Deus haja nele, ele não vai conseguir discernir corretamente entre o que é bom e o que é ruim, o que é verdade, o que é mentira.
Nós sabemos disso porque nós somos seres humanos. E é justamente no meio desse quadro adverso que Jesus é abordado por alguns para relatar sobre um fato ocorrido, um fato histórico. Alguma coisa que certamente as pessoas que viviam naqueles lugares onde Jesus andava sabiam a respeito daquele evento. Na verdade, Jesus percebe que a intenção verdadeira do relato era demonstrar a ira de Deus sobre os galileus. Contudo, Jesus mostra que não somente aquelas pessoas, mas todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das coisas que fazemos e que são contrárias à palavra de Deus, porque diante do nosso pecado há uma expectativa, não só daqueles, mas de todos, de serem penalizados. E diante disso, o Senhor ensina um dos princípios básicos do relacionamento do homem com Deus: o arrependimento. E é exatamente essa a oportunidade que o Senhor Jesus vê diante dele, tratar aquelas pessoas à luz do que elas devem viver, diante dos seus próprios erros, na presença do Deus Santo, verdadeiro e digno de ser honrado com a nossa santidade. Alguns princípios. O primeiro que o Senhor Jesus traz aqui no texto, a respeito do arrependimento, é que arrependimento é para cada um de nós, ou para todos nós. Talvez a expressão melhor é cada um de nós, porque dá a ideia da individualidade. O Senhor Jesus ouve aquela pergunta. Diz o texto que eles chegaram e falaram a Jesus daqueles galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha que imagem difícil, cruenta, coisa forte. Tem um expositor da Escritura chamado Leon Morris. Ele diz que Lucas nos diz, ele não diz porque essas pessoas estão informando a Jesus a respeito da matança dos galileus ou questionando ele a respeito disso. Mas podem ter sido judeus que citavam essa situação mais ou menos como uma aprovação, como um exemplo do tipo de julgamento que Jesus acabara de falar nos versos anteriores. Só que o Senhor Jesus não concorda com eles. Ele percebe a maldade do coração daquelas pessoas. Contudo, ele usa a oportunidade para inculcar a necessidade urgente do arrependimento diante de Deus para cada um de nós. Esse incidente que é citado aqui no texto, de que os galileus faziam os seus sacrifícios e que na hora do sacrifício eles foram mortos e eles foram misturados, o seu próprio sangue com o sangue dos sacrifícios. Esse incidente não é explicado em qualquer outro texto que nós encontramos na Escritura, mas está em harmonia com aquilo que nós conhecemos a respeito do caráter de Pilatos. Esse Pilatos é o Pôncio Pilatos, aquele que dá a palavra final a respeito da execução do Senhor Jesus. Mesmo não concordando com as coisas que foram ditas, mas para agir de maneira política e ficar bem diante daquelas pessoas, ele permite. Pôncio Pilatos tinha um caráter violento. Ele era o prefeito da província romana da Judéia entre os anos 26 até o ano 36 depois de Cristo. Ele foi o juiz do Senhor Jesus. Um historiador chamado Filon de Alexandria, ele diz que Pilatos era um homem que tinha culpa pelas mortes incontáveis e contínuas durante o seu mandato na Judéia. Em 35 depois de Cristo, Pilatos trucidou um grande número de samaritanos, porque ele era violento, os quais, consequentemente, protestaram ao superior de Pôncio Pilatos. E ele foi levado a Roma para se desculpar com o imperador. Parece que realmente a situação era uma situação feia, horrível,
e que dava a ideia de juízo. Só que a ideia é que aquelas pessoas diziam: olha, esses que foram trucidados, foram mortos, foram maltratados, teve o seu sangue derramado junto de animais, são tão pecadores que eles mereceram. Essa é a punição de Deus para eles, não é isso, Senhor Jesus? O Senhor Jesus diz: não. Porque o que vocês estão querendo dizer é que eles são mais pecadores do que vocês e por causa disso eles merecem esse tipo de castigo. O Senhor Jesus diz: não. Quem merece castigo de Deus são todos, porque se não arrependerem, haverão de sofrer o mesmo juízo, o juízo que condena, o juízo que traz a definição do futuro. Parece que alguns homens da Galileia tinham subido para Jerusalém para adorar e sofreram algo. E eles fizeram toda essa situação com o Senhor Jesus. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Olha só, verso 2. Eles não são mais pecadores. Era comumente naquela época sustentado que a desgraça era um castigo pelo pecado. E é interessante que esse tipo de pensamento, ele roda no meio cristão em todo o tempo. Aconteceu qualquer coisa, você já começa a pensar: Deus está fazendo isso porque Ele está me castigando. Ou, o que será que eu fiz de errado? Ou expressões como mais ou menos assim: puxa, eu não merecia isso, ou merecia. Como se a relação nossa com Deus fosse uma relação meritória. Como se nós pudéssemos, através de uma santidade profunda, conseguida com as nossas próprias forças, cumprir todas as exigências de Deus. E nós sabemos muito bem que isso não é possível. Contudo, o homem tem uma tendência a imaginar e até mesmo se colocar na presença de Deus como alguém que tem o direito de reivindicar ou até mesmo questionar as dificuldades que ocorrem na sua existência. O que o Senhor Jesus está querendo mostrar é que as coisas não são assim. Quando o Senhor Jesus esteve numa situação a respeito de um rapaz cego, e aquele rapaz foi colocado diante do Senhor Jesus e foi curado pelo Senhor Jesus, os discípulos perguntaram: mestre, fala uma coisa para nós, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Olha só como as pessoas são. Essa ideia de que o castigo pelo pecado é alguma coisa que ocorre tão comumente que nós começamos a tratar Deus desse jeito e até mesmo definir o tamanho do pecado e o tamanho do castigo. E era exatamente isso que estava acontecendo. E Jesus começa a mostrar que as coisas não são desse jeito. Ele imediatamente ensina a lição de que esses galileus que foram mortos, eles não tinham sido destacados para uma morte horrível, porque eram pecadores piores do que os outros. Foi Deus quem permitiu que tivessem eles essa morte, mas não por esse motivo. E Jesus conclama os seus ouvintes para se arrependerem. E ele diz: se não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, se vocês não fizerem no devido tempo o ato de arrependimento na presença do Senhor, todos, a expressão diz, igualmente perecereis. Ele não está dizendo que vamos morrer tendo os nossos sangues misturados, quando ele fala com igualmente com sangues de animais, mas ele está falando a respeito do juízo de Deus. Porque a ênfase do Senhor Jesus é a necessidade do reconhecimento do pecado e a necessidade do verdadeiro arrependimento. Porque a fé cristã, ela exige de nós isso. Deus exige isso de nós para que possamos viver com Ele. É claro que o Senhor Jesus deseja alguma coisa com isso. Ele quer levar aquelas pessoas a compreenderem o valor de uma vida transformada, sincera, aberta na presença do Senhor. Talvez o pensamento da morte desses galileus que o Senhor Jesus traz é: olha,
se eles não se arrependeram antes de morrerem, entendam como juízo. É mais ou menos isso. Os ouvintes não arrependidos de Jesus estavam seguindo um curso que significa a morte sem arrependimento no devido tempo escolhido pelo Senhor. Palavra dura. Imediatamente depois, o texto nos mostra uma parábola. Ele passa a falar uma outra desgraça em Jerusalém, nos versos 4 e 5, e depois no verso 6 em diante ele fala de uma parábola. Observe bem, ele fala de uma desgraça que aconteceu em Jerusalém. Qual foi? 18 pessoas sofreram o peso de uma torre que desabou, uma torre chamada de Siloé. E essas 18 pessoas morreram. Então eles fizeram uma colocação com o Senhor Jesus. Olha, aqueles galileus que foram mortos por Pôncio Pilatos, eles fizeram isso porque eles sofreram isso porque eles mereciam, não é isso? Jesus diz, olha, não é bem assim. Se eles merecem, porque não se arrependeram, todos que não se arrependem merecem também. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, e Jesus diz, e aquela torre que vocês ouviram falar que caiu lá em Siloé? E matou 18 pessoas, diz o texto, eram mais culpados de todos os outros habitantes de Jerusalém? Pergunta o Senhor Jesus, e a resposta dele, não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sem que haja arrependimento, a expectativa é perecer. Sem que haja reconhecimento de erro, mudança de coração diante do erro, sair da alegria por causa do erro para o profundo temor e tristeza de alma por causa do erro, demonstrando assim uma tristeza de arrependimento, não há expectativa. Os ouvintes de Jesus não devem supor que os 18 que tinham morrido quando desabou a terra, a torre de Siloé e os matou, fossem menos culpados do que eles. O que Jesus está fazendo é uma advertência ao auditório, uma urgência para o arrependimento. Lucas, ele emprega aqui no texto o presente do imperativo, mostrando uma força contínua no verso 3. Não eram, eu vou-lo afirmo. Não eram. E ele usa um outro tempo verbal que dá uma ideia de uma ação decisiva. Ele está dizendo, olha, mas o que tem que acontecer, acontece, aconteceu e tem os seus efeitos. O arrependimento, irmãos, é tanto uma coisa de uma vez por todas, que molda todo o decurso subsequente da nossa vida, como também o arrependimento é um assunto de todos os dias, que continua a nos ajudar, a nos afastar do pecado. O arrependimento, ele tem uma implicação de eu me arrependo, ó Senhor, eu reconheço que Tu és Deus e Santo, eu reconheço a proposta do Senhor no Teu Filho amado que morreu na cruz em meu lugar, e reconheço que só nele existe misericórdia e perdão pelos meus pecados. Eu os reconheço, Senhor, eu o recebo como meu Deus e perdoador, porque eu choro pelo meu pecado na Tua presença. Esse é o arrependimento. É o momento do arrependimento. Contudo, o que o Senhor Jesus nos mostra é que essa atitude ela tem que ser contínua. Todos os dias, a cada momento da nossa existência, porque ainda estamos sendo tratados e ainda pecamos. E o Senhor Jesus está usando a oportunidade para dizer exatamente isso para os seus ouvintes. A nossa teologia, ela é excelente e boa. E eu sou alguém que
acompanho essa teologia porque creio nela, que fala da soberania de Deus, que fala da graça de Deus como aquilo que é suficiente para me salvar, mas é uma doutrina que também me mostra que isso tudo redunda em uma intenção de vida transformada, numa disposição incansável de viver o propósito de Deus e de buscar uma santidade na presença do Deus Santo. É a graça de Deus que nos salva, é Ele que nos perdoa e nos salva, mas para vivermos como salvos, como redimidos, como arrependidos e perdoados, como limpos no momento e todos os dias pelo sangue do Senhor Jesus. A vida cristã é uma vida de constante arrependimento e de choro pelos nossos pecados na presença de Deus. É um momento que se desdobra durante toda a nossa existência. O apóstolo Paulo, ele demonstra sua alegria porque houve arrependimento nos coríntios. Mesmo que isso por um instante exija tristeza. E ele traz umas palavras maravilhosas na sua segunda carta, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz: agora eu me alegro porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Vocês foram entristecidos, levados à consciência do contrir, da atitude de tristeza diante do seu pecado, mas Deus está fazendo isso para que vocês se arrependam, diz Paulo. E ele continua: pois fostes contristados por Deus, não por vocês mesmos, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está dizendo a mesma coisa que o Senhor Jesus disse nesse texto de Lucas capítulo 13. O que é a tristeza causada por Deus a nós? É aquela que nós sentimos quando o evangelho é pregado e eu não entendia aquele evangelho e nem reconhecia a mim mesmo como desmerecedor ou tão pecador assim. Mas quando o Espírito de Deus aplica a palavra de Deus no meu coração e me prepara para entender a sua verdade, e a minha visão espiritual é aberta, e eu posso ver a glória de Deus, e Ele me amando, apesar de eu ser pecador, e eu consigo visualizar todo o meu pecado, eu sinto tristeza pelo meu pecado. Paulo chama isso de contristados por Deus. Não é a tristeza que o mundo nos dá, a tristeza que Deus nos dá conhecimento, entendimento do pecado que existe em nós. E ele diz: porque se nós temos uma atitude correta de entristecermos com o nosso pecado, isso vai transformar em alegria, porque Deus nos leva a reconhecer a nossa necessidade de Deus, do seu perdão, do seu amor, da sua misericórdia. Paulo está dizendo a mesma coisa que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 13. A primeira coisa que nós vimos nesse texto é que o arrependimento não deveria ser só para aqueles que morreram na Galileia ou aqueles que ficaram debaixo da torre, soterrados. Mas arrependimento, como diz o Senhor Jesus, é para cada um de nós. Segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse texto é que a ausência do arrependimento gera expectativa de juízo. A partir de agora, Jesus fala através da parábola, usando a figura de uma figueira que não produzia frutos. Figueira produz figos, não é isso? Figueiras não produzem laranja, nem limão. Figueira produz figos. E diz o texto que havia uma figueira que havia sido plantado no lugar ou no terreno de um viticultor. E ele tinha alguém que cuidava da terra dele.
E ele viu a figueira e foi lá ver se tinha fruto. E ele chega na figueira e não tem fruto. Ele diz: arranca, pode jogar fora. Ele diz: mas Senhor, ele diz: olha, há 3 anos eu venho aqui, na época do fruto, olho para a figueira, vou atrás de fruto e não encontro nem fruto. Essa figueira não presta, ela não dá fruto. Arranca. Ele diz: Senhor, tem um pouco de paciência, tenha misericórdia. Me permita afofar a terra ao redor dela, molhar, colocar estrume, e permita que mais 1 ano ela fique aqui. Vamos dar oportunidade para essa figueira produzir frutos mais 1 ano. E se ela não produzir fruto o ano que vem, nós mandamos o machado nela. Essa foi a parábola que o Senhor Jesus trouxe. E não é a única vez que nós encontramos Jesus usando a figueira como a figura da vida de um cristão. Em Mateus capítulo 21, Jesus usa também a figura da figueira infrutífera para ensinar os seus discípulos. Já lá no Antigo Testamento, a figura da figueira infrutífera simbolizava o povo judeu e a sua desobediência. Em Oséias nós encontramos isso, capítulo 9, verso 10, onde diz: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Já lá atrás o povo de Deus era tratado como figueira. No capítulo 21 de Mateus, quando o Senhor Jesus usa a figueira para ensinar algo para os seus discípulos, diz o texto que o Senhor Jesus se levanta e ele vai para a estrada com os seus discípulos já de manhã, e eles ainda não tinham comido, e eles viram uma figueira frondosa. E diz o texto que eles disseram: Jesus, vamos lá comer figos. E eles foram ver a figueira e não encontraram nenhum figo. E diz o texto que o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira, e aquela figueira murchou. Porque aquela figueira era mentirosa. Como assim? Ela era mentirosa. Porque a figueira, ela é uma árvore que tem características próprias. A figueira, quando começam as folhas crescerem, na ponta dos seus galhos, em alguns pontos, começam a nascer alguma coisa que parece folha, mas são frutos. E quando a figueira está cheia de folhas, está totalmente vistosa, os frutos já estão grandes e prontos para serem colhidos e comidos. E Jesus com seus discípulos passam e veem uma figueira frondosa, cheia de folhas. O que eles deveriam achar na figueira? Figos. Porque figueiras dão figos. E quando a figueira está frondosa, tem figos. Vamos pegar os figos. E Jesus chega com eles e diz: essa figueira é mentirosa. Ela fala que é frondosa, ela fala e demonstra que é frutífera, mas não é nada disso, ela não presta para nada. E Jesus amaldiçoa. E o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos que nós temos que ser coerentes com aquilo que falamos que somos e aquilo que verdadeiramente somos. Ser cristão é falar ou chamar o Senhor Jesus de Senhor, e isso é verdade, mas é também produzir os frutos próprios da vida de um cristão, o fruto do Espírito Santo, o fruto que Deus promove na nossa vida através da ação do Espírito de Deus, na medida em que Ele aplica de maneira eficaz e transformadora a nossa vida, todos os princípios da graça dEle. E quando Ele faz isso, Ele transforma a nossa vida, Ele purifica, Ele santifica, Ele abençoa, Ele dá significado, Ele nos dá uma esperança que não cai, não morre, não murcha, que está diante dos nossos olhos sempre bonito, porque tem a ver com o reino celestial, que está sendo preparado por Cristo para cada um de nós. A grande verdade, queridos, é que o Senhor Jesus estava mostrando que sem arrependimento verdadeiro, só existe palavras de cristianismo, só existe testemunho vazio de cristianismo.
Sem arrependimento existe capa, mas não existe essência. É exatamente isso que o Senhor Jesus está tratando aqui. Não havia frutos na árvore, ela estava correndo o risco de ser cortada como um ato de juízo. Toda vez que Deus opera na vida de um eleito, de um filho que Ele resolveu amar, é para que esse esteja crescendo segundo a graça que Deus lhe concede. Contudo, quando isso não ocorre, a expectativa é muito desfavorável. No versículo 7 aqui diz o texto que o proprietário da figueira por 3 anos vinha buscar frutos na época certa e não achava. Estava desgastando a terra fértil. Não deveria mais ser daquele jeito. Foi um longo período. Agora já é tempo de juízo, é essa a ideia. Pode cortá-la. Diante disso, nós vamos por terceiro ponto desse texto, onde nós vemos que o arrependimento não é algo que nós conseguimos desenvolver na nossa vida sozinhos. Infelizmente, nós não damos conta. A minha expectativa e a sua expectativa por causa dos nossos pecados é juízo. A não ser que a paciência, a bondade, a misericórdia de Deus, a graça de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. É essa a linguagem que nós encontramos aqui nessa parábola. Ele, porém, respondeu, verso 8, Senhor, deixa ainda esse ano, dá um tempinho, peraí, vamos dar um tempo para ela. Deixa eu dar uma fofada na terra, deixa eu jogar água, deixa eu pôr estrume ali. Quem sabe o ano que vem fruto, e se não vier fruto, aí tudo bem, o Senhor me manda e eu passo o machado nela, obrigado. Se a misericórdia de Deus, irmãos, fosse como a nossa, ou se a paciência de Deus fosse como a nossa, estaríamos perdidos. Essa é a grande verdade. Quantas vezes Deus tem que nos perdoar pelo mesmo pecado? O viticultor, ele solicita para o Senhor da figueira para cuidar um pouco mais. Dê um ano, Senhor. Tenha misericórdia, tenha paciência, espere um pouco mais. Muitas vezes o pecado afeta tanto as nossas vidas, que nós perdemos a noção do correto, do certo e do errado. Nós temos a tendência de nos convencermos de que o errado é certo. Nós começamos a relativizar. E nós começamos a usar algumas técnicas de autoconvencimento. Coisas como mais ou menos assim, mas todo mundo faz. Quando seu filho pede para você fazer alguma coisa, ô pai, deixa eu fazer alguma coisa que não deveria pedir, o pai diz, filho, não vai dar. Ele diz, pai, mas todos os meus colegas vão. Olha só. Parece que de vez em quando a gente faz algo bem parecido com Deus, né? Ai, Senhor, o Senhor é tão bondoso e misericordioso, só vai permitir só mais uma vez, não é? Muitas vezes o pecado afeta nossas vidas ao ponto de perdermos a noção do correto, do certo, do errado. Por isso, sempre é o tempo para que seja restaurada a nossa visão e as nossas atitudes provenientes de uma visão restaurada, de uma visão clarificada, não míope, nem astigmatizada, mas totalmente restaurada. Quanto tempo é necessário para que nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações novamente moldados pela verdade de Deus? Quanto tempo? O agricultor pediu 1 ano. Essa resposta não depende de nós, mas depende da graça de Deus.
O apóstolo Paulo afirma que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Eu não consigo me arrepender, a não ser que Deus me mostre o caminho do arrependimento. Paulo diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos capítulo 2, verso 4, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Senhor, seja bondoso comigo. Nós temos que nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor não agir, não tem jeito, seja bondoso comigo e me conceda arrependimento. Porque quando eu não estou vivendo uma vida de arrependimento para com os meus pecados diante de Deus e de todos, eu estou, sem sombra de dúvida, jogando as pérolas da graça de Deus aos porcos, como o irmão citou agora mesmo aqui. A grande verdade é que somente no Senhor nós entendemos, aprendemos e agimos com uma atitude humilde e de arrependimento. Paulo também afirma que Deus disciplina com mansidão para nos arrancar da mão do diabo, como também para promover arrependimento. Ele diz isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 e 25, ele diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: Deus, pela sua bondade, nos dá o arrependimento, e porque ele é Deus manso, ele nos concede também o retorno à sensatez. Ele nos coloca de novo com a visão do que é santo, como alvo da nossa existência como servos de Deus. A pergunta agora é: como? Como Deus coloca fertilizantes nas nossas vidas para nos restaurar? Como bom agricultor. Primeira coisa, com a sua palavra. Deus nos santifica com a sua palavra. Deus nos leva a compreender quem somos e os nossos pecados com a sua palavra. E o próprio Senhor Jesus, orando pelos seus discípulos e por nós, em João capítulo 17, o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que Deus, o que é que Deus nos traz como o fertilizante? A sua palavra. Ele nos dá o seu Espírito. O Senhor Jesus, quando falou aos seus discípulos em João capítulo 16, e ele disse que ele enviaria o discípulo, o Consolador, ele diz: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Oh, isso é função do Espírito de Deus. Deus usa o seu Espírito para nos conduzir a Ele. Deus usa a igreja, a convivência com os irmãos, o alerta e a oração de uns pelos outros, o tratamento como povo de Deus. Em Hebreus capítulo 12, o autor, a partir do verso 12, ele fala a respeito de alguém que está sendo restabelecido no meio do corpo de Cristo. E ele diz: por isso, restabelecereis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Cuida um do outro. Tem alguém doente? Segura, leva com você. Tem pedra no caminho? Tira a pedra para ele não cair. Ajuda, porque ele está doente e esse irmãozinho precisa ser tratado.
Deus usa a igreja como fertilizante da nossa vida para nos levar a um tratamento verdadeiro. O trabalho cristão, quando nós nos dispomos na obra do Senhor, Deus nos aperfeiçoa, como também nos usa para aperfeiçoar os outros. Acima de tudo, irmãos, Deus nos cultiva na medida em que Ele nos ensina a termos uma dependência irrestrita da sua graça. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13. O que nós poderíamos pegar de tudo isso para a nossa vida? Algumas verdades sobre o arrependimento e os pecados. A primeira coisa, irmãos, é que Deus deseja o arrependimento de todos nós. Sinceramente. Jesus demonstrou que cada homem individualmente deve se arrepender dos seus pecados. E com isso eu quero dizer algumas coisas práticas. Primeira delas, pais, vocês não podem se arrepender no lugar dos seus filhos, porque o arrependimento deles cabe a eles. Infelizmente, nós temos muitos filhos de crentes, de servos de Deus que durante a sua vida amaram seus filhos, ensinaram a palavra aos seus filhos, conduziram os seus filhos ao corpo de Cristo, mostraram e os filhos experimentaram dos dons celestiais da graça de Deus no meio do corpo de Cristo e dentro de casa, e muitos desses filhos disseram não para o Cristo do Evangelho. Eu quero dizer a você, pai, tranquilize o seu coração, porque a sua tarefa é conduzir o seu filho, mas a tarefa do seu filho é crer, se arrepender e voltar-se para o Senhor. E isso é obra de Deus na vida de cada pessoa e é responsabilidade individual. Não tem sido poucos pais que sofrem por causa de filhos descrentes. Mas aqui vem palavras para aqueles que são e estão agindo como descrentes. Olhem para Deus, contemplem a santidade e a glória do Senhor e se prostrem diante dEle. Por quê? Porque pode passar o tempo disso e você desfrutar do juízo de Deus. Os cônjuges não podem se arrepender um pelo outro, mas podem ajudá-los mutuamente para que isso aconteça. Arrependimento, irmãos, está relacionado com a nossa conversão, como também com todos os dias da nossa vida como cristãos, vivendo de maneira responsável e dedicada. E essa é a primeira verdade que eu quero aplicar à vida dos irmãos. A segunda delas é que a ausência do arrependimento gera muitas consequências. A primeira delas que nós vimos é a certeza do juízo. A ausência do reconhecimento do pecado e do arrependimento traz a certeza do juízo. Porque quem diz que julgaria e que penalizaria é o próprio Deus. Mas traz outros problemas. A mente, quando ela está cheia de informações a respeito de um pecado não tratado, não confessado, não tratado, essa consciência sofre, esse coração dói, esse corpo sofre. Não é incomum encontrarmos pessoas doentes, literalmente doentes, fisicamente debilitados, por ausência de consciência tranquila, devido aos seus pecados, não verdadeiramente arrependidos na presença de Deus. Algo que pesa dia e noite. E nós nos lembramos do salmista Davi, quando fala a respeito dos seus pecados consumindo ele diz que os seus ossos doíam, que a sua carne tremia, que a sua alma padecia, até que ele conseguiu, pela graça de Deus, ser contristado pelo Senhor,
e ele pôde reconhecer a sua necessidade de se arrepender verdadeiramente diante do Senhor. E Deus o libertou das dores, do medo e do juízo. A ausência do arrependimento gera muitas coisas ruins. E muitas vezes nós fazemos coisas de maneira contumaz, aquilo que a gente chama de pecado contumaz. Ninguém pode questionar quando Deus julga e pune o pecador contumaz. Não existe argumento. Toda vez que Deus age salvando alguém, Ele opera para que este cristão esteja crescendo segundo a graça que lhe é concedida. Contudo, quando isso não ocorre, a expectativa se torna muito, extremamente desconfortável. E por último, irmãos, nós dependemos de Deus para tudo, inclusive para o arrependimento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é bom demais. Depender de Deus é tudo que nós precisamos. Entender que nós dependemos de Deus é tudo que nós deveríamos desejar. Porque no Senhor, irmãos, nós encontramos tudo o que é necessário para vivermos com Ele, por Ele, para Ele. É Ele quem aplica graça sobre a nossa vida, e o arrependimento é graça divina. O pecado tem o poder de cegar, o pecado tem o poder de afastar o homem da verdade de Deus. Cuidado, pois não podemos nos convencer de que o errado é certo, para justificar erros repetidos, aquilo que eu chamaria de pecados de estimação. Senhor, me ensine a depender do Senhor para vencer o pecado. Tenha misericórdia de mim e me conduza ao verdadeiro arrependimento, para a tua glória, para o meu bem. Faça isso na minha vida. Hoje é dia dessa oração existir. Quero convidá-lo a orar. Você conhece o seu coração e o Senhor também. Você conhece os seus interesses e o Senhor também. Você conhece os seus atos e o Senhor também. Você não conhece o futuro, mas Deus conhece. E Ele propõe um futuro como promessa, cheio de graça e de misericórdia, àquele que depende do Senhor. Peça a Deus para que Ele dê arrependimento verdadeiro. Cada um de nós necessita do Senhor. Ó Deus, nós estamos vindo na Tua presença como somos, pecadores, injustos, indignos. Sabemos, ó Deus, que Tu és santo e que o Senhor deseja, ó Pai, que sejamos santos para vivermos na Tua presença. Mas como a Tua palavra nos ensinou hoje, Pai, se a Tua graça não for derramada sobre a nossa vida, nós não temos forças para vencer, ó Pai, o pecado, as nossas concupiscências. Por isso tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e produza frutos do Espírito, na medida em que somos feitos homens espirituais. Pois o que ouvimos, ó Pai, é que o Senhor espera da vida de um cristão, vida cristã verdadeira, que produzamos aquilo que vem do Senhor. Por isso nos abençoe para que possamos viver assim. Se há no nosso meio irmãos, amigos que estão conosco hoje, sofrendo com situações, com pecados
com erros que têm trazido doenças para suas almas, para os seus corações. A ausência de esperança de vida eterna em Cristo Jesus, ó Deus, permita que essa seja a oportunidade dada pelo Senhor para o verdadeiro arrependimento e encontro da graça que há em Ti, do perdão que há em Ti, da vida eterna que há em Ti. Opere no nosso coração com a Tua graça, Senhor. Te pedimos por isso e desde já agradecemos, em nome de Jesus.